Boa noite. Nosso trabalho de Saúde e Sociedade 4 tem como título Influência da pré-eclâmpsia na incidência dos desfechos neonatais, um estudo de coorte. Eu me chamo Laís Silva Jesus Barbosa e minha dupla é a Júlia Nunes Ribeiro. Aqui nós temos nosso sumário, que vai conter uma introdução, os objetivos, a hipótese, justificativa, metodologia e, por final, as referências. A pré-eclâmpsia ela é uma doença multissistêmica que é específica, de síndromes hipertensivas da gestação. E a principal etiologia da morbidade materna e neonatal também, ocupando o segundo e terceiro lugar no ranking global. O Colegiado Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ele define a pré-eclâmpsia em dois cenários. O primeiro cenário é quando a pressão arterial está alta, mas está associada à proteinúria. Enquanto que o segundo cenário, essa mesma pressão arterial também está fora dos padrões, mas tem proteinúria. Porém, ela está associada à disfunção do órgão-alvo materno e do comprometimento placentário. As duas definições, elas ocorrem após a 20ª semana de gestação, sendo a gestante anteriormente normotensa. A disfunção do órgão-alvo materno envolve algumas características, como disfunção hepática, trombocitopenia, edema pulmonar, insuficiência renal, iminência de eclâmpsia e também a eclâmpsia. Já o comprometimento placentário, ele se envolve com a restrição do crescimento fetal e alterações no Doppler velocimétricas. Falando um pouco sobre a epidemiologia, a prevalência das síndromes hipertensivas, ela está relacionada com 5 a 10%, isso de maneira geral. Já a incidência global da pré-eclâmpsia, ela se relaciona com 2 a 10% das gestações, sendo mais frequente em países em desenvolvimento e contextos de vulnerabilidade social, especialmente o continente africano. A mortalidade relacionada com a pré-eclâmpsia, no cenário mundial, como também a morbidade, ela se relaciona com 10 a 15% dos casos, que também estão associados à pré-eclâmpsia e à eclâmpsia, principalmente em países de baixa renda e de média renda também. Então, essa doença hipertensiva, específica da gestação, sendo a longo prazo, culmina na pré-eclâmpsia, o que vai acarretar desfechos, complicações multissistêmicas, tanto maternas quanto neonatais. Nas maternas, nós temos principalmente a síndrome HELP e a eclâmpsia, e nas neonatais, nós temos restrição do crescimento fetal e sofrimento fetal, o que evidencia que a pré-eclâmpsia ela tem desfechos devastadores, tanto para a mãe quanto para o bebê. Apesar de ter esses desfechos tanto na mãe para com o recém-nascido, a maioria dos estudos, eles focam mais nos desfechos maternos, tendo escassez de pesquisas para os efeitos clínicos nos recém-nascidos, principalmente relacionado à prematuridade e o baixo peso a nascer. Então, a fim de preencher essa lacuna na literatura e contribuir para a ampliação dos conhecimentos das repercussões da pré-eclâmpsia no neonatal, além dos índices de mortalidade e além desse fator, esse estudo observacional propõe responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual a influência do desenvolvimento de pré-eclâmpsia nos desfechos neonatais em gestantes, acompanhada ao longo do período gestacional? Então, diante de todo esse panorama, o nosso objetivo geral é investigar a interferência da pré-eclâmpsia nas repercussões neonatais em gestantes acompanhadas a partir da 20ª semana de gestação, que é quando a pré-eclâmpsia ela realmente é diagnosticada. O nosso objetivo específico 1 é avaliar a relação entre o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e a ocorrência de novos casos de prematuridade em recém-nascidos. E o objetivo específico 2 é analisar a associação da pré-eclâmpsia com baixo peso a nascer dos neonatos. A nossa hipótese, ela se baseia no aumento significativo da incidência da prematuridade e do baixo peso a nascer relacionada com a pré-eclâmpsia. E nós esperamos que a presença da pré-eclâmpsia em gestantes aumente em cerca de 29,6% a chance do nascimento prematuro e em aproximadamente 24,5% a chance do baixo peso a nascer. A nossa justificativa é realmente relacionada àquilo que abordamos na introdução, já que a maioria das pesquisas elas se relacionam com os desfechos maternos e tem-se essa ideia generalizada de que a pré-eclâmpsia ela afete o baixo peso a nascer e a prematuridade, mas não existem trabalhos científicos que comprovem realmente
esse pensamento coletivo. Tem poucos, né? No caso. Então, a nossa justificativa é ampliar esse conhecimento sobre o impacto da pré-eclâmpsia nesses dois fatores e fornecer dados para poder amparar estratégias de prevenção da pré-eclâmpsia e prematuridade do baixo peso a nascer, né, justamente no pré-natal, planejamento de políticas públicas voltadas à saúde materna e infantil para a redução da morbimortalidade e também o monitoramento contínuo desses fatores durante e após o pré-natal. Olá, eu sou a Júlia Nunes Ribeiro, minha dupla Laís. Diante aqui do nosso trabalho, vamos continuar com a metodologia agora. Dentro da metodologia, a gente vai explorar vários setores, começando pelo desenho do estudo, e logo em seguida teremos os participantes e o tamanho do estudo, as variáveis e as fontes dos dados, métodos estatísticos e vamos finalizar com as considerações éticas. Sobre o desenho do estudo e o contexto dele, é importante ressaltar que o nosso estudo é um estudo observacional do tipo coorte com a análise retrospectiva. Então, nós vamos verificar os prontuários médicos que registram o diagnóstico da doença hipertensiva específica da gestação, no nosso caso, a partir da 20ª semana do período gestacional, dentro do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió, Alagoas, que é um centro de referência para casos de gravidez de alto risco. Os nossos grupos em estudo serão os grupos de gestantes, sendo eles o nosso grupo principal de estudo, gestantes com pré-eclâmpsia, e o nosso grupo controle sendo as gestantes sem a pré-eclâmpsia, no mesmo período de internação. Os desfechos neonatais esperados que a gente vai estudar é o peso ao nascer, sendo ele medido em gramas, e o tempo de gestação até o parto, sendo medido em semanas. Quantas semanas aquele bebê nasceu? O período de análise vai ser desde o diagnóstico dessa pré-eclâmpsia até o nascimento do neonato. E isso pode variar de 20 ou 22 semanas até 42. Sobre as nossas participantes, nós temos os critérios de elegibilidade e os critérios de exclusão. Os critérios de elegibilidade, a gente tem principalmente as gestantes maiores de 18 anos com o diagnóstico confirmado dessa pré-eclâmpsia, o acesso aos prontuários médicos e o registro da idade gestacional de pelo menos 20 semanas. Além disso, essa gestão deve ser uma gestação única. Gestantes que têm acesso irrestrito a precauções e cuidados neonatais durante todo o período gestacional, ou seja, ela deve ter sido acompanhada durante todo esse período, não deve ter tido abortos espontâneos prévios, não pode ter tido Covid e deve concordar com o acompanhamento e adesão dos protocolos do nosso estudo. Já os critérios de exclusão, nós vamos considerar prontuários incompletos ou ausentes, doenças infecciosas como vírus hepatite C, vírus da hepatite B e a síndrome da imunodeficiência adquirida, gestantes que não tiverem acesso sistemático e regular aos cuidados pré-natais durante toda a gestação, o registro de prontuário de câncer, gestantes com transtornos mentais, o uso de álcool e drogas durante a gestação e a confirmação de anormalidades fetais ou genéticas. Sobre o tamanho do nosso estudo, será considerado um número N de gestantes, estimando-se na base da análise do mês do ano anterior, que apresentou o maior diagnóstico de gestantes com o pré-eclâmpsia, a partir do levantamento dos prontuários dos médicos do próprio hospital universitário. Sobre as nossas variáveis e fontes de dados, a pré-eclâmpsia, como a Laís bem falou, é uma síndrome exclusiva da gestação com disfunção multissistêmica e o acometimento endotelial vascular. O diagnóstico deve ser feito a partir da 20ª semana de gestação, sendo a pressão arterial elevada necessária para o diagnóstico, com os valores da sistólica de pelo menos 140 e ou a diastólica de pelo menos 90 milímetros de mercúrio. Somado a isso, um dos seguintes critérios deve estar presente: a proteinúria maior ou igual a 0,3 gramas de 24 horas, ou uma disfunção de órgão-alvo, sendo trombocitopenia, ou seja, menor do que 100.000 plaquetas, alteração hepática com o TGO e o TGP 2 vezes maior do que o normal, a função renal alterada, a gente poderia utilizar a creatinina, sendo maior do que 1,1 mg por decilitro,
sintomas visuais e cerebrais ou a própria eclâmpsia, e o edema pulmonar também é considerado disfunção de órgão-alvo. Sobre a prematuridade, a gente deve considerar a idade gestacional, e o ZUGAIB diferencia a prematuridade em precoce, tendo uma subdivisão entre extrema, que é o maior grupo de probabilidade com mortalidade neonatal, e uma tardia, que é a qual contempla a maioria dos partos. A extrema seria nascimento variando de 20 a 22 semanas a 27 semanas e 6 dias. E a precoce seria uma gestação interrompida antes das 33 semanas e 6 dias. Já a tardia seria um nascimento de 34 semanas a 36 semanas e 6 dias. Um fator primordial para a gente determinar essa idade gestacional é ter essa certeza da última menstruação, que é a DUM. E é por isso que a paciente deve ser acompanhada desde o início da gestação. E isso deve ser concomitante com a ultrassom obstétrica até 12 semanas ou 2 ultrassons até 20. Sobre o baixo peso ao nascer, é justamente a primeira aferição do peso do recém-nascido, medida na primeira hora de vida em uma balança neonatal pediátrica, porque a gente aqui deve evitar a perda habitual desse fator no período pós-natal. E, de acordo com o Sokol et al., 2024, o neonato que nasce com peso inferior a 2.500 gramas é definido como baixo peso ao nascer, podendo ter ou não concomitância com a prematuridade. O nosso estudo também vai analisar isso. Sobre os métodos estatísticos, a gente tem estatísticas descritivas, que são usadas para resumir os dados das nossas amostras, porque temos dados tanto da mãe quanto do feto. Aqui a gente vai ter variáveis contínuas, que podem variar, e aqui eu trago os exemplos, que seriam a idade da mãe, a pressão arterial, a idade gestacional e o peso do bebê. Então, para avaliar elas, usaremos média, que seria o valor central, e um desvio padrão. Já as variáveis categóricas, que são as classificações, por exemplo, se tem ou não pré-eclâmpsia, se é prematuro ou não, se tem ou baixo peso ou não, a gente vai usar a frequência absoluta, que é o número de pessoas, e a frequência relativa, que seria a porcentagem dessas que possuem essas variáveis. Sobre os testes para comparar os nossos grupos, a gente usaria o teste T-Student para as amostras independentes, ou seja, a gente iria comparar as médias entre os dois grupos. E no caso da nossa pesquisa seria o peso ao nascer de bebês de mães com e sem pré-eclâmpsia e a idade gestacional desse bebê, que seria o tempo que ele nasceu até o parto, em semanas, de mães com e sem pré-eclâmpsia. Aqui o nosso objetivo é ver a diferença dessas médias nos dois grupos. Para comparar agora as variáveis categóricas, a gente usaria o teste Qui-quadrado, que a gente iria comparar para ver a incidência dessas variáveis, sendo a prematuridade sim ou não, comparar essa proporção de partos prematuros em mães com e sem pré-eclâmpsia e o baixo peso ao nascer, se sim ou não, e comparar essa proporção de bebês em mães com e sem eclâmpsia. Isso é importante para ver a associação, se tem uma maior taxa de prematuridade e ou o baixo peso ao nascer com as mães que tiveram pré-eclâmpsia. Para deixar a pesquisa mais fidedigna, a gente usa essa significância estatística, que seria um nível de significância de mais ou menos 5%, e isso quer dizer que a gente aceitaria uma chance de 5% de que o resultado tenha ocorrido por acaso. Se esse P for menor do que esse 0,05, a diferença ou associação é considerada estatisticamente significativa, que é isso que a gente está esperando nessa pesquisa. O software que a gente usaria seria o MedCalc. Lá a gente tem várias ferramentas para poder calcular todos esses dados que estaremos diante da nossa pesquisa. Sobre as considerações éticas, nossa pesquisa não tem contato direto com o participante, não tem coleta de material biológico e os dados são anonimizados. E isso garante privacidade e confidencialidade para o nosso paciente. Isso é alinhado com a Declaração de Helsinki e na Resolução 466/2012. Lembrando que é um estudo retrospectivo com uso de dados secundários, então são retirados dos prontuários de dentro do hospital. Isso seria aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFAL via plataforma Brasil. Aqui são todas as nossas referências da nossa pesquisa.
Muito obrigada.